Bom, eu vou falar um pouco sobre a camada de transporte agora. A camada de transporte, mais especificamente sobre o protocolo TCP. Mas antes de falar do TCP, é importante a gente conhecer o antecessor dele, que no caso é o UDP. Ele simplesmente se trata de um User Datagram Protocol, como o nome UDP diz, né? Ele é simplesmente o protocolo da camada de transporte, que permite que a aplicação envie um datagrama encapsulado no pacote IPv4 ou IPv6, até um destino. No entanto, esse protocolo, ele não dá garantia nenhuma de que o pacote chegue corretamente, ou que ele chegue, pelo menos. Ele não, simplesmente não diz nada, ele simplesmente pega os pacotes e enviam eles. Somente isso. Daí, ele tem algumas características, né? Que ele é muito rápido, principalmente comparado ao TCP, que é outro protocolo, que é o que a gente usa mais atualmente. Aí ele tem poucas finalidades, ele simplesmente envia os pacotes, sem se importar muito com o que vai acontecer no caminho. Só que a grande diferença dele é que ele é não orientado a conexões. Ou seja, ele não precisa abrir uma conexão com o servidor para poder se comunicar com ele. Ele simplesmente pega os dados e envia. Só isso. Ele não faz nenhuma garantia, não faz nada. É tanto que o cabeçalho do pacote UDP ele é bem simples. Ele tem simplesmente uma porta de origem, uma porta de destino, o tamanho do pacote e um checksum. Isso é a única verificação que ele tem no UDP, é esse checksum, que ele verifica se alguns bits foram alterados no caminho. Somente isso. Já no cabeçalho do protocolo TCP é bem maior do que ele. Ele precisa de um número de sequência, um número ACK, precisa de várias coisas para poder funcionar direitinho, porque ele simplesmente garante muita coisa, muita coisa. Ele garante que o pacote vai chegar direito, ele garante que pode reenviar se não chegar, ele avisa que foi enviado e não chegou, ele faz toda essa preocupaçãozinha. Que eu já estou agora falando um pouco do TCP, que como diferença principal, ele é orientado a conexões. Ele simplesmente precisa de uma comunicação antes. Antes de enviar, ele faz o handshake, que a gente falou sobre já. Ele se comunica com o servidor antes de começar a mandar mensagem. Daí ele consegue verificar se deu certo, se o servidor está pronto para receber a mensagem, se ele realmente está ouvindo. Ele tem uma comunicação lógica entre esses processos. Ele não liga mais para tanto para a máquina, ele se importa com os processos em si. Daí é basicamente isso. Aí a gente usa o TCP normalmente quando a gente precisa de um recebimento perfeito dos dados, quer que os dados cheguem todos e cheguem ordenados. O UDP ele é usado mais quando a gente não tem essa preocupação toda com essas coisas, simplesmente a gente quer enviar, sem se preocupar muito com o que vai acontecer, se vai dar certo ou não, tipo numa mensagem de voz. Às vezes dá alguns probleminhas no envio da mensagem, chia, faz alguma coisa do tipo, só que não é nada tão crucial, não tem tanta importância isso acontecer. Aí nesses casos a gente pode usar o UDP. Aí, como garantir a segurança nessa parte da web, nessa camada de transporte? A gente tem várias coisas, pode, principalmente atualização. Atualização é o ponto crucial, atualizar tudo, tudo, os plugins, tudo que a gente pensar a gente tem que estar atualizando, porque com o avançar dos tempos a gente vai descobrindo problemas que não eram features ainda. E com esses problemas tem algumas vulnerabilidades. Daí a gente precisa delas. Aí quando alguém aprende a explorar elas se tornam muito comuns. E qualquer pessoa consegue invadir o teu sistema a partir daquele pequeno probleminha. Que uma pequena atualização pode resolver o teu problema. E usar o IPsec também, que vai ser explicado mais na outra aula sobre isso. E é basicamente isso. Aí já a questão do SSL, TLS, eles são basicamente a mesma coisa, que o SSL significa Secure Socket Layer e o TSL Transporter Layer Security. Eles simplesmente são protocolos dessa camada que garante essa segurança na camada de transporte. Simplesmente isso. E o TSL, ele é o que vem depois, o sucessor do SSL, que até o SSL 3.0 é igual ao TSL 1.0, que são a mesma coisa. É simplesmente um é o avanço do outro, só que os dois garantem a criptografia nessa camada de transporte. A gente começa a não trabalhar mais com texto plano, e sim com dados criptografados.
Aí como a gente sabe que está usando SSL ou TSL? Simplesmente as novas URLs, a URL que aparece para você lá em cima, ela já explica que tem um HTTPS, não é mais HTTP. Ou seja, a forma que a gente está se comunicando agora não é mais por HTTP, que usa a porta 80. A gente está se comunicando agora por HTTPS, que usa a porta 443. Aí isso faz com que a comunicação seja segura. Agora, simplesmente, a gente pode comunicar dados de uma forma segura na camada de transporte. Bom, é basicamente isso. Aí eu também poderia falar um pouco de SSL, que também utiliza o o padrão 3CP da camada de transporte, esse protocolo. Ele simplesmente é usado para a gente se comunicar remotamente. Basicamente isso que ele faz, ele comunica remotamente, só que ele usa a chave pública-privada para fazer isso, de uma forma segura, ou seja, eu posso me comunicar remotamente para o computador, via SSH, de forma segura. Aí tem duas formas de a gente fazer isso, a gente pode usar uma chave pública-privada gerada automaticamente, e com isso a gente precisa de uma senha para logar, ou então uma chave pública-privada gerada manualmente mesmo, que isso aí a gente não precisaria mais de uma senha para se autenticar, porque simplesmente as chaves são garantir isso. E é basicamente isso. Aí no Unix a gente pode encontrar essas chaves para a gente logar lá na pasta .ssh, lá dentro do endereço padrão lá. Enfim, aí se a chave pública estiver no terminal, ele simplesmente consegue logar sem precisar nenhuma senha. Só verifica lá nessa pasta se a chave pública está lá e se tiver, ele não precisa mais de senha para entrar nesse servidor, para poder se comunicar remotamente. Bom, é basicamente isso, Al, e obrigado.